eu gostaria de conduzi-los a uma imaginação que nós estamos aqui num deserto de gelo, aonde o frio está aproximadamente 60 graus negativos. O vento corta como a navalha. Não há quaisquer vidas em torno. Apenas a batida do coração se faz presente dentro do nosso cérebro. Não há qualquer outra esperança, porque o frio congela tudo. Estamos no fim do mundo. Estamos na Antártida, 1914. O navio Endurance saiu da Inglaterra, fez uma parada na Argentina, em Buenos Aires, e se dirigiu à Antártida. E, pelo destino, ficou encalhado. Esse navio é o melhor que se tinha na época. Os melhores homens, as melhores tecnologias, grandes investimentos aqui colocados. O melhor navio, portanto, nesse momento, estava sem qualquer esperança. A missão morreu. Diante desse contexto, o líder, Ernest Shackleton, no seu diário de bordo, foi resgatado a seguinte frase: um homem deve se moldar a um novo objetivo no momento em que o antigo desaparece. O objetivo desses homens que saíram da Inglaterra era tornarem-se os primeiros homens a cruzar os 3.000 quilômetros a pé da Antártida. Portanto, agora, esse objetivo já não existia mais. O objetivo agora era salvar as 28 vidas. Shackleton fez uma pergunta para toda a sua tripulação: quem de vocês estará comigo nesse único desafio e esperança que nós temos a partir de agora? Que era pegar um bote salva-vidas do Endurance, que se restou porque o Endurance foi apertado às placas de gelo no seu casco, o casco de madeira, e ele submergiu. Todos os 27 homens presentes, isso está escrito no livro de Ernest Shackleton, deram um passo à frente e se colocaram à disposição desse grande líder. Ele teve que fazer uma escolha desses líderes, porque, como vocês observam, esse barquinho só cabia 6 pessoas e os mantimentos. Ele teve que escolher a dedos todos aqueles homens, e 6 deles, incluindo-o, foram em direção à Ilha Elefante, também na região da Antártida. Só que eles tinham que passar por uma tormenta, alguns dias de mar extremamente agitado. E eles pegaram 16 tempestades ao longo dessa jornada e chegaram do lado oposto aonde estavam os navios baleeiros à época. E o que acontece? Foram 1.300 quilômetros de grande angústia, mas Shackleton, com todos os seus homens, conseguiram retornar à Inglaterra após todo esse transtorno que eles tiveram essa experiência ao longo de mais de um ano encalhado e toda essa pequena história, esse briefing que eu aqui coloquei para os senhores e senhoras. Nenhum homem foi deixado para trás. Existia também a presença de um animal, que foi um gato e um cachorro, que era dono de uma tripulação, e o gatinho entrou como um intruso nessa tripulação. Infelizmente, o gatinho faleceu e o cachorro também faleceu. O mais interessante é que essas imagens que aqui nós evidenciamos nesse diapositivo são imagens reais, porque também estava presente um fotógrafo. Então, tudo isso foi registrado. Esse é o maior case de liderança estudado há mais de um século. E eu começo essa minha preleção justamente trazendo o exemplo de Ernest Shackleton para nós conversarmos nesse pequeno bate-papo dessa manhã. Agradeço penhorosamente ao convite
da comissão organizadora, no nome do Fernando Maciel. Para mim é um prazer imenso estar aqui nessa manhã de sábado, podendo contribuir um pouquinho para mudanças de chave, reflexões, que eu acho que será de grande relevância a todos vocês. Eu fiz esses slides com todo carinho e eu espero que seja bastante edificante em vossas jornadas. Para quem não me conhece, tem muitas pessoas, muitos irmãos e visitantes. Eu estou aqui em Roraima há 20 anos, sou médico, sou professor universitário. Nas minhas horas vagas, gosto de escrever, gosto de ler e também tenho um hobby que é a minha paixão no momento, que é a maratona. Já corri 4 maratonas, estou querendo correr todas as majors do mundo e estou indo para a minha 5ª maratona nesse ano. E esse é o meu hobby. Diante desse contexto, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: qual a conexão que os homens de extrema liderança, que é o título da nossa palestra de hoje, que é a liderança disruptiva, o que eles têm em comum entre Ernest Shackleton, os maiores CEOs das grandes corporações mundiais, os grandes líderes do mundo, e você que está sentado aqui nessa poltrona? Isso aqui foi o chamativo que Shackleton colocou no jornal britânico quando ele estava pensando, idealizando essa grande jornada do Endurance. Ele colocou: procura-se homens para uma jornada difícil, salários pequenos, frios extensos, longos meses de completa escuridão, perigo constante. O retorno seguro é duvidoso. E a honra e o reconhecimento, eventualmente, se houver um sucesso. Procura-se Ernest Shackleton em Burlington Street, Ford. Esse é o endereço que esses homens, apenas 27, tiveram a audácia e a coragem de mergulhar no Endurance. E é justamente esse contexto que eu começo agora a fazer com que nós tenhamos uma timeline chegando e fazendo a conexão entre Shackleton e os grandes CEOs e você. O racional seria nós respondermos essas 3 perguntas. O que torna realmente alguém capaz de feitos tão extraordinários? Que capacidade torna uma pessoa capaz de tal proeza? Como eles conseguiram sobreviver diante de condições tão adversas, tão severas? Como teriam mantido a moral, a esperança, a saúde física e, acima de tudo, a saúde mental, como a tripulação do Endurance? Shackleton, um dos grandes líderes mais estudados no século, ele desperta alguns pilares de fundamental importância para a relação interhumana, que é a necessidade de sentir-se como um cooperador amigável, importante, reconhecido e protetor. E eu faço aqui uma palavra mnemônica para nós sairmos aqui com coisas práticas. Eu diria que nós todos precisamos ser CAPRI, que são as iniciais. Infelizmente, ele sai aqui, mas na tela o meu laser point aponta. O C de cooperador, o A de amigável, o P de protetor, o R de reconhecido e o I de importante. Então, um grande líder, um grande ser que marca a sua era, que deixa um legado, ele desperta isso na essência das pessoas, é ser CAPRI. E a Ordem de Molay compreende essa necessidade e ela já constrói um ambiente extremamente amigável, onde as pessoas se sentem essenciais e se sentem valorizados. Mas apenas, às vezes, os neófitos que começam a galgar essa caminhada, às vezes não têm essa percepção de forma muito precoce. E a sensação de importância, ela nasce fundamentalmente de uma convergência, de uma adição entre a atitude e o relacionamento. A verdadeira importância não vem de títulos, não vem de posições, mas sim de uma combinação entre uma ação, uma atitude que escolhemos ter e a qualidade dos relacionamentos com os quais nós fazemos o nosso network. E aí, passando por Sir Isaac Newton, na sua terceira lei da física clássica, que nos ensina
e nos assevera que a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Então, na liderança, cada atitude que nós tomamos gera também uma reação proporcional a essa atitude. Foi assim que Shackleton despertou todo esse contexto dessa unicidade, dessa fortaleza, essa união de forças para que todos continuassem vivos e na esperança de regressarem aos seus lares. A forma como nós tratamos as pessoas determinam necessariamente como nós seremos tratados, que é a lei da ação e reação, como Newton nos ensina. Isso é atitude, isso é ação. E essas pequenas diferenças entre as pessoas, e essa pequena diferença pode ser a grande diferença. E às vezes as pessoas desmerecem isso. E a grande diferença é se a atitude ela é positiva ou se ela é negativa. Shackleton, no seu diário, e está registrado nas fotografias, jogava bola naquele deserto de gelo. Tem registros fotográficos mostrando isso. Vocês podem dar um Google e também fazer as pesquisas com relação ao endurance, mostrando que eles pensavam sempre faziam a idealização, a mentalização de dias que eles não mais estariam ali. Foi assim que Shackleton trabalhou na intimidade, na essência, na parte psicoemocional. A atitude vencedora, ela necessariamente precisa de uma inteligência e também de uma gentileza. A verdadeira inteligência, ela se manifesta, portanto, nessa gentileza, nesse cuidado, nesse altruísmo de olhar o próximo, também se colocar nessa posição. Os líderes disruptivos, é aqui que nós entramos, eles entendem que ser gentil não é ser fraco, não é estar do lado, não é abraçar, isso não demonstra fraqueza. É a mais poderosa forma de nós estarmos influenciando e acolhendo todo esse grupo ou as pessoas com as quais nós estamos liderando. A gentileza, ela abre portas mais do que jamais conseguiria abrir. Existe aquele verdadeiro jargão, mais vale um amigo na praça do que um dinheiro na caixa. Então aqui está a gentileza, a empatia. A atitude vencedora, lutar pelos nossos objetivos. Não importa o tamanho do desafio, como era sair da Antártida, de Shackleton e seus colaboradores e a sua tripulação, a atitude vencedora é enfrentar gigantes, o gelo, o medo, o frio, a fome, o regramento alimentar, a grande dificuldade que foi a grande sacada desse grupo liderado por Ernest Shackleton. Jacques de Molay, o patrono da ordem, enfrentou reis e papas, um verdadeiro líder que jamais recuou diante das suas adversidades, que foi queimado vivo numa fogueira no ano de 1314, e ele avançou com seu propósito e deixou um legado eterno. Um grande líder, não há que dizer que é o batismo na nossa ordem de Molay. Atitudes negativas, portanto, o lado simetricamente oposto ao positivo, que nós comentamos nos 3 diapositivos pregressos, a indiferença e o conformismo. Aqui é o tendão de Aquiles de um líder. Quando nos conformamos com o status quo, deixar da maneira que está, essa palavra em latim, nós deixamos de avançar, deixamos de crescer. E isso, de repente, a sua liderança ela pode ser fragilizada. E todos aqueles liderados podem não deixar mais o ambiente harmonioso e também todos se fragmentar. A liderança disruptiva, que é o assunto da nossa preleção, é o oposto do conformismo. É a recusa em aceitar que as coisas não podem melhorar. Sempre há o que se fazer. Sempre há maneiras de apertar melhor os parafusos e avançarmos no bem do coletivo. Mais uma atitude negativa de um líder, o vitimismo. Ele ali no Ernest Shackleton não ficou reclamando das placas de gelo que ruíram o casco do navio e o navio afundou. Ele não ficou reclamando do frio extenso. Ele sabia das adversidades que poderiam ser encontradas. E tudo isso foi superado. Dentro de todo o contexto que foi passado, ele jamais se colocou como vítima e também dos seus colaboradores. Enquanto o líder disruptivo assume a responsabilidade e age acima de tudo,
O vitimista, ele busca desculpas e culpados. É o falso líder. A grande verdade é essa. Jacques de Molay, o último dos templários, mesmo condenado injustamente em 1314, não se fez de vítima, manteve-se firme nos seus valores até o fim, e o seu legado ecoa até os tempos modernos. A liderança disruptiva significa tirar algo do seu estado normal, interromper um ciclo de normalidade e, em outras palavras, é fazer algo diferente, com uma pitada diferente, talvez com a sua essência. É guiar pessoas nos negócios para o crescimento através de ações estratégicas, planejamentos e, acima de tudo, inteligências e inovações. Comumente, um grande líder, ele não é um líder sozinho, ele está cercado de pessoas boas, ele converge divergências e ele avança no meio do caos e consegue romper barreiras, estreitando pontes através dessa energia sinérgica que ocorre durante a sua liderança. Não é sobre destruir o antigo, é simplesmente construir o novo diante daquilo que já é real para ele. Foi assim que Ernest Shackleton conseguiu fazer com que os 28 homens tornassem ainda mais fortes do ponto de vista da esfera psicofísica emocional. Existem duas tabelas aqui que eu coloquei de propósito e coloquei ainda cores também chamativas. À esquerda de vocês, a liderança tradicional. Talvez a gente pode até se identificar com uma dessas, talvez já passamos por isso como líderes, ou já temos exemplo disso nos nossos meios de convivência, mas o raciocínio aqui é para nós termos os insights de que realmente se isso é uma maneira de liderar no mundo moderno. A liderança tradicional, ela enfatiza erros e fraquezas, busca o que falta nas pessoas, aponta defeitos, desqualifica às vezes, faz valer a autoridade, a hierarquia, e é um sistema baseado fundamentalmente no ego daquele quem lidera. Olha que interessante, à direita, o quadro aqui pontuado, simetricamente também oposto à liderança disruptiva com a liderança tradicional. O líder disruptivo, ele olha para o futuro, ele agrega valores, ele constrói a partir de talentos, ele chama grandes inteligências, grandes pessoas para estar ao seu lado. Ele cria cultura coesa e equipe engajada. Dificilmente alguém fala não para o seu líder, assim como o Shackleton teve que escolher dentro dos 27 quem seriam os 5 para entrar naquele bote salva-vida, porque todos estavam dispostos a ir com o líder, a se sacrificarem, inclusive. E é um sistema baseado no eco, não no ego. Isso é muito profundo. Só isso aqui por si só já dá uma palestra. Os grandes estudiosos na liderança disruptiva no mundo moderno estão em Boston, no MIT, que é um grande centro de tecnologia, por sinal, uma grande universidade dos Estados Unidos, bem pujante. E esses autores aqui, o Colin Coffer e o Otto Schammer, eles nos ensinam 4 pilares essenciais para a liderança disruptiva, que eu aqui trago para todos vocês. O primeiro pilar é fundamentalmente a essência do líder. Do eu para o nós. É uma transformação individual, da empatia e de uma escuta ativa. Muitas vezes eu não decido exclusivamente pela minha mão de ferro. Eu escuto o coletivo e tomamos decisões plausíveis e o melhor para todos. O segundo pilar, segundo os pesquisadores do MIT, é do ego para o eco. Foco no bem-estar coletivo, no diálogo e, acima de tudo, pensando no bem comum. Lembre-se do exemplo de Ernest Shackleton com seus colegas do Endurance. O pilar número 3, uma transformação institucional, é da competência à cocriação. Existem, sim, as bases que nós devemos mantê-la, a essência das coisas. Porém, por que não eu cocriar, eu reinventar, não perdendo a essência e os pilares de determinados locais ou regras que eu tenho que seguir?
E o 4, segundo esses pesquisadores, liderar para o futuro. Mas o futuro é agora. O futuro não é daqui 2 anos, daqui 3 anos. Eu começo essa jornada do futuro é agora. Isso é uma visão extremamente profunda. Não esperar, fazer acontecer no presente, porque só existe o eterno momento presente. É outra coisa também muito profunda com relação a esse pilar. E se nós fizermos uma reflexão, às vezes nós que já estamos um pouco mais maduros, em termos de vida, de idade, de experiências e de jornadas, comparando com quem já está chegando na ordem de Molay e entendendo de fato os seus princípios na sua profundidade, há mais de um século a ordem de Molay já praticava os princípios da liderança disruptiva. Portanto, para nós que temos essas informações, o linguajar ele é apenas diferente. Então, eu estou querendo dizer que a ordem de Molay ela já está na vanguarda dos tempos. Hoje, esses conceitos é apenas uma repaginada de tudo aquilo que nós já estamos aprendendo desde quando nós entramos na sala capitular. Desde quando nós galgamos os anos subsequentes até atingir a maioridade. Olha aqui como os 4 pilares dos estudiosos do MIT. Do eu para o nós, através do companheirismo. Nós temos um candelabro, nós temos uma chama que fala sobre isso. Do ego para o eco, através da servitude, do serviço ao próximo. Quantas atividades filantrópicas a ordem, não necessariamente de Roraima, mas do Brasil e do mundo, e desde os seus princípios basilares, já assim não faz. Transformação institucional, a cocriação através do trabalho em equipe. Precisa falar que nós somos um grupo, uma grande família, unido em prol do bem comum e da sociedade. Liderar o futuro agora, formando jovens que não esperam fazer a diferença, para fazer a diferença. Já começamos hoje. Esse que é o grande paralelo que eu vejo com relação aos grandes estudiosos, quando eu estava preparando essa preleção para todos vocês, é que isso já é secular. E às vezes nós não temos a ficha que cai ou que a chave que roda na nossa cabeça. E estou falando em nós que estamos vivendo, respirando os princípios da ordem de Molay. Hoje existe apenas uma maquiagem de nomenclatura. Mas isso já é muito profundo. Fazendo alguém se sentir importante, você passa a ser mais importante. Isso é um verdadeiro líder. Ele não está ali na frente, ele está no backstage, ele está por trás. E falando, vai, você é capaz, eu acredito em você. Este é o coração da liderança disruptiva. E o coração da formação dentro da ordem de Molay, servir ao próximo para o crescimento edificante coletivo, e juntos. Eu não posso crescer sozinho. Porque se eu chego num nível, eu não consigo, eu tenho que levar as mãos para trazer essas pessoas para esse nível, porque esse nível aqui é extraordinário. Eu não posso degustar esse nível extraordinário a sós. Todos têm que experimentar. Isso é um amor plotino também. Isso é filosófico, inclusive. O autor do Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-Exupéry, eu não preciso de ti, tu não precisas de mim, mas se tu me cativares, e se eu te cativar, ambos precisaremos um dos outros. Cativar aqui vem da essência do amor. Você plantar, cultivar essa essência, esse amor sublime mesmo. Líderes disruptivos, eles não comandam por obrigação. Eles não estão aqui para cumprir roteiros. Eles cativam, eles plantam uma semente, eles estão pensando no eco, no legado. Isso é totalmente diferente de herança. Herança comumente está relacionado com bens materiais. O legado está relacionado com algo que você deixa dentro das pessoas. Isso é o verdadeiro líder disruptivo. Isso é Ernest Shackleton, isso é Jacques de Molay. E ao cativar, criam laços indestrutíveis. Isso é muito profundo. O bom não é ser importante, o importante é ser bom. Na ordem de Molay, os jovens aprendem que a grandeza não está nos títulos, mas sim no seu caráter, na sua essência, que é o princípio basilar de nós seres humanos. Se eu estou com a minha essência
não bem trabalhada, dificilmente eu faço alguma coisa bacana e dificilmente eu mereço aquilo, porque é tudo muito frágil. Se eu não estou com a base dessa pirâmide, que é a essência, que é o meu caráter, que são os meus princípios, muito bem trabalhados e muito bem solidificados. Na liderança disruptiva, o líder não busca ser o mais importante do ambiente, mas, acima de tudo, ele busca a utilidade. Seja você, então, a mudança que você quer ser no mundo. Toda disrupção, ela tem que partir de alguém. E eu não vou ficar esperando. Se eu tenho os conhecimentos, se eu bebo da fonte dos princípios que eu acredito, eu tenho o berço, por que não começar por mim? Será que eu já estou fazendo uma liderança disruptiva ou eu ainda estou fazendo uma liderança tradicional? Responda para você mesmo. Para aqui e, acima de tudo, aqui. Será que está valendo a pena? Será que quando eu tive a oportunidade, como que foi a minha atitude enquanto líder? Porque todos nós somos líderes. Líderes em casa, líderes num relacionamento, pai de família, mãe de família, e etc. Sim, dá inúmeros exemplos. Nós somos líderes de alguma coisa, indiscutivelmente. A liderança disruptiva, ela acontece no campo da ação. Ela não espera as coisas acontecerem. Nós tomamos as medidas que devemos acreditar para sermos líderes disruptivos. E fazemos acontecer. Não somos reativos, somos ativos e nós tomamos as ações. Isso não é teoria, é, acima de tudo, prática. Assim como Jacques de Molay agiu com coragem e como fundador nos Estados Unidos, Frank Chamberlain, agiu criando a ordem, você também pode agir agora para transformar a realidade do seu entorno. As pessoas acham que tem que ser líder, tem que ser presidente da República, ministro de Estado. Nada disso. A gente começa no nosso ambiente. É um buflar da borboleta na Austrália que causa um grande tsunami na Ásia. Isso é física quântica, mecânica quântica. É a mesma coisa. Se eu começo a ter o meu entorno de harmonia, de uma liderança disruptiva, isso é contagiante. Isso vai além muros do viajante estar vivendo. Acredite, isso é real, isso é energético, por sinal. Eu falo que agora é aquele momento pirulito, aquele momento do prazer com uma criancinha, aquele sorriso que a gente tira da criança quando a gente dá um bolo, quando a gente dá um picolé, a criança se lambuza toda. Parece um jargão meio clichê, mas não é. Pense nas pessoas que tiveram ao seu lado nos momentos mais difíceis. 3 segundos, 5 segundos, você sabe, você vai relembrar dessas pessoas. Ou de uma pessoa, não importa. Na Ordem de Molay, o companheirismo é uma das 7 virtudes cardeais que nós tanto falamos. Nenhum líder chega a ser líder sozinho. Não se sustenta. Um verdadeiro líder, repito, o seu entorno está cercado de pessoas maravilhosas. Esse é o grande conceito da liderança disruptiva. E ainda um momento pirulito. Líderes disruptivos acreditam nos potenciais das pessoas antes mesmo delas acreditarem em si mesmas. Você é capaz de chegar lá. Você é capaz de ir além. E a gente, às vezes, está com o freio de mão puxado, pé no freio, e acaba ficando na inércia, porque não está tomando ação. E tem que vir outra pessoa para nos empurrar, para que aí sim a gente comece a dar os nossos primeiros passos. Então, quem acreditou em você quando ninguém mais acreditava? Emane agora do seu coração essa pessoa, seja grato por ela. De repente foi essa pessoa que me fez eu mudar de vida. Pode ser meus pais, pode ser meus amigos, pode ser um irmão, não importa. Um colega de classe, uma pessoa do meu trabalho, uma pessoa da minha família. Emane essa gratidão no seu coração, porque essa pessoa fez a diferença em você. E essa pessoa continua fazendo a diferença, porque ela plantou uma semente. A semente vai dar uma árvore, a árvore vai dar vários frutos, e esses frutos vão dar várias sementes. E esse reconhecimento de gratidão, ele é um ato de humildade. E, consequentemente, essa pessoa talvez nem saiba o quão importante ela foi nas nossas vidas. Mas essa energia do interior, do íntimo, do âmago,
é agora acalorada também em toda a aura dessa pessoa. Grandes líderes não criam seguidores, que é a bola dos seguidores do mundo moderno, né? Dos likes e etc. De bater nas costas, de reverenciar, de prêmios, de condecorações e etc. O grande líder, ele cria novos líderes. Eles deixam os seus sucessores. Isso é uma liderança disruptiva. Nós já vivemos isso. Não precisamos ter grandes vaidades. As coisas acontecem de forma natural. Um líder, ele nasce dentro de um consenso de grupo. E assim, ele depois, com essa percepção, com esses ensinamentos, ele retorna essa bem-querência como outros já tiveram por ele, e assim sucessivamente, grandes líderes vão nascendo. A Ordem de Molay existe para inspirar, encorajar jovens a se tornar as melhores versões de si mesmo. Parece clichê, mas eu estou dizendo aqui que é o paralelo do MIT com a liderança disruptiva com coisas que nós já fazemos há mais de um século e que ainda utilizamos os mesmos princípios. E a pergunta, e você? Como é que você se vê agora de como você chegou nessa manhã e você está aqui hoje? Agora é sua vez. Que tipo de líder você vai escolher ser? Ou que tipo de líder você já está exercendo? Ou que você pode ajustar a sua rota? O líder tradicional ou o líder disruptivo? O líder conformista ou o líder transformador? A liderança ela se manifesta em atitudes concretas, diárias, com grandes pessoas, consistentemente, persistentemente, insistentemente, às vezes com sangue, suor e lágrimas. Mas cada gesto conta, cada decisão é muito importante. Às vezes, uma única palavra de encorajamento está do lado, dá aquele abraço, seja de um familiar, seja de um amigo, seja de um irmão, seja no trabalho. É um gesto que pode mudar tudo. E aí, eu rememoro aquela pessoa que fez algo por nós. Quem que estendeu a mão para mim naqueles momentos que eu estava lá em solidão no meu quarto, pensando na vida, pensando como eu iria sair dessa? Como que essa pessoa fez? O que ela fez por mim? Como ela fez por mim? Essa é uma trajetória que muda totalmente uma vida inteira de uma pessoa. Isso é ser líder disruptivo. Isso, indiscutivelmente, é ser um Demolay. Aqueles que servem, que lideram com amor e que fazem a diferença na vida dos outros, são seres abençoados, são seres iluminados, são seres que têm um sopro divino. Eu acredito nesse tipo de liderança. Um líder, ele é muito mais do que um líder na concepção da palavra. Ele tem algo acima da invisibilidade que está agindo com ele para ele fazer a bem-querência. Isso é um líder para mim. A herança de Jacques de Molay, ele vive em cada jovem que escolhe liderar com integridade. Nós temos o exemplo do grande baluarte da ordem. Você tem em suas mãos agora o poder de ser um líder disruptivo. Se já não é, ou se está sendo, continue. Esse é um caminho, segundo os estudiosos do MIT, ou para quem está nos visitando, para quem não conhece os princípios da ordem de Molay, é isso que nós estamos falando, porém, de forma distinta, que já é praticado aqui dentro da sala capitular, dentro dos princípios de Molay. A atitude positivista, com as virtudes de Molay no coração e com a coragem de fazer diferente, avance confiante e transforma o mundo ao seu redor. Simon Sinek, que é um grande palestrante anglo-americano, ele dá uns ensinamentos valiosíssimos, que é um círculo de ouro, que é o Golden Circle, que ele nos apresenta. Que todos nós temos que ter essa bússola interna, aonde a maioria das pessoas sabem o que fazer, como fazer, mas não sabem o porquê que estão fazendo aquilo. Então ele tem um livro muito interessante do Simon Sinek, que eu recomendo, ou tem o TED Talk dele, que eu recomendo, que é um dos mais visualizados no YouTube. É
chama-se Comece pelo seu porquê. Start with your why. E aqui, por isso que está destacado em verde, né? Porque aqui que é o grande pilar que eu gostaria de focar agora. O porquê que nós saímos hoje da nossa casa, do nosso conforto, debaixo de uma chuva agradável, de um clima super agradável para quem mora na região, literalmente acima do Equador, extremamente quente, clima tropical, e viemos para cá hoje. Por quê? Quando a gente começa a ter essa resposta ela vai de encontro com o nosso propósito de vida. Esse propósito vai de encontro com a nossa essência de vida. Esse propósito vai, de repente, com o encontro da minha liderança disruptiva. E é por aí que é o caminho de Simon Sinek. E é aí que é o caminho que ele fala no seu TED Talk, porém é muito curto, são 15 minutos, mas é o meu momento da leitura do livro. As pessoas não vão comprar de você como líder aquilo que você faz, elas compram o porquê você está fazendo isso. Por que vocês vieram aqui hoje, talvez, participar um dia todo, exaustivo, que assim será, do Congresso da Ordem de Boleia Estadual hoje? Por que eu vou fazer isso? Por obrigação? Eu acredito que não, porque senão vocês não estavam aqui. Mas simplesmente para sermos hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. É uma curva em ascensão. Isso é um princípio basilar que nós temos. A professora Brené Brown também é uma outra grande estudiosa em liderança disruptiva no mundo da atualidade. E ela usa um conceito interessante também de Theodore Roosevelt, foi um presidente americano. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena. Não adianta nós estarmos aqui sentados e olhando no celular e com a cabeça em outro lugar. Não adianta. Ou eu estou ou não estou. Não tem meio termo. Ou eu entro na sala ou eu saio da sala. Um líder disruptivo está inteiramente, porque só existe o momento atual, o eterno momento presente. E quem erra, quem falha de novo, e de novo, e de novo, mas que ousa grandemente, foi o que fez Ernest Shackleton. Só tinha um bote, 6 pessoas que cabem nesse barco. A única esperança que nós temos. Eu vou arriscar tudo. E conseguiu. E ainda buscou os outros que ficaram encalhados ao lado do Endurance, sucumbido nas águas geladas do Antártico. É isso. Será que eu estou na arena ou estou parcialmente na arena? E aí também tem um outro conceito desse general Stanley McChrystal, que ele liderou as tropas americanas na guerra na Ásia. E ele diz que nós temos 2 tipos de líderes. Ele fala que é o líder jardineiro e aquele mestre do xadrez. Comumente, a liderança do mestre do xadrez é aquela liderança centralizadora que controla, que ele faz todos os passos individualizados. Já o líder jardineiro, ele rega, ele protege, ele cria todo um ecossistema onde ele escuta as pessoas, onde ele toma as decisões compartilhadas e aonde ele age. E ele tem uma frase encantadora, muito profunda. Eu não posso fazer a planta crescer. Eu só posso garantir que ela tenha luz, água e solo para florescer sozinha. O líder disruptivo, ele planta a semente nos corações dos seus liderados. O líder disruptivo, ele acredita nos seus liderados. O líder disruptivo, ele leva a mão para os seus liderados. Ele entende as angústias dos seus liderados. Ele vai passar por altos e baixos. Ele está criando todo um ecossistema de entendimento. É uma vibração sinérgica que vai se potencializando para o sucesso de todos. É um crescimento coletivo. É assim que nós devemos entender todos esses conceitos que eu aqui busquei apresentar a todos vocês. E essa pequena diferença está relacionada com as nossas atitudes. Atitude parece que não é parece simples, que é uma equação matemática, onde nós temos a aptidão. Eu sou apto, eu tenho certas facilidades em trocar um instrumento, ou com a matemática, ou de ser, enfim, um grande artista, não importa, isso é minha aptidão. Mas se eu não fizer nada com isso, isso vai morrer comigo. Mas se eu tenho uma aptidão e tenho uma atitude, eu compartilho isso com alguém, isso vai potencializar, isso vai deixar ter sucesso. Parece ridículo, mas é assim, é uma fórmula que não é mágica.
Isso nós já conversamos desde lá do segundo, terceiro diapositivo dessa prevenção. E essa atitude vencedora, lógico, depende da minha cognição, da minha inteligência, da minha capacidade de conversar, da minha capacidade de network, da minha capacidade de lutar pelas minhas adversidades. Eu tenho dificuldade em fala, eu tenho dificuldade. Como é que eu quero ser, então, um grande líder? São conceitos básicos. Eu não gosto daquela pessoa, já faz pré-julgamentos. Eu tenho que criar artifícios, tem que ser criativos para eu fazer as blindagens. Inclusive, colocando, a gente brinca, aquele pano branco e vamos em frente. Porque todos nós temos divergências. O sábio é convergir essas divergências para o bem-estar de todos, né? E eu só tenho um único diapositivo que eu fiz questão de colocar até com uma cor diferente, que é onde está o perigo, que eu aqui denominei o veneno da liderança, que é nós termos no grupo um líder que é indiferente, que não ouve, que não está preocupado com as angústias de como a equipe está passando, tanto faz, não é problema meu. Isso está parecendo ser um líder tradicional. Isso não é um líder disruptivo. O conformismo sempre foi assim, assim será. E o vitimismo, que foi um dos pilares que nós falamos lá da atitude negativa. Voltando a Shackleton, coisa que não foi despertado em Shackleton e seus colaboradores. Destacando aqui o eco, autonomia e confiança. Temos que ter a rede de conexões, que é o nosso network, com pessoas que vão nos edificar, nos vão elevar para o próximo nível. As pessoas que vibram em planos inferiores àquilo que eu não acredito, eu não posso nem cumprimentar umas pessoas dessas. Eu tenho que passar distante de uma pessoa dessa. Eu acredito em outros princípios, então é aquilo que não é a mesa, que não é para eu sentar, não é um ambiente para eu estar ali, né? Aonde nós todos cresceremos, não apenas eu. Isso é vaidade extrema, isso é ser egóico. Indiscutivelmente, aqui finalizo nas últimas palavras que nunca foi tão fácil falar, evidentemente, de uma liderança disruptiva para quem vive e respira a ordem de Molay. A nomenclatura mudou, mas a essência sempre esteve presente. E a ordem de Molay vem cultivando isso através dos séculos. O desafio final agora, que é a última pergunta, seja você a mudança. A pergunta não é quando você vai ser um líder, mas a pergunta é fundamentalmente se você vai escolher liderar hoje. Eu finalizo dizendo o seguinte: eu não sei se a vida é curta ou longa demais para nós. Eu só sei que nada do que fazemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Às vezes, pode ser colo que acolhe, um braço que envolve, um silêncio que respeita, uma lágrima que corre, um amor que acaricia, um desejo que sacia. Isso não é coisa de outro mundo. É isso que faz com que a nossa vida seja nem curta, nem longa demais, mas que seja pura, intensa, verdadeira, enquanto durar. Obrigado, muito obrigado, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Boa. Uma coisa muito interessante que a gente vê em bastante ícones que praticam os esportes, David Goggins, mas principalmente a minha pessoa favorita nesse caso, que é o Eliud Kipchoge, que ele fala muito sobre essa questão do ego e do eto. Os corredores do Quênia, a partir do momento que eles se tornam corredores profissionais, que passam as maratonas, eles ganham bastante dinheiro e reinvestem no Quênia. Eles não saem do país dele mesmo das condições mais adversas possíveis. Mas em algum momento também a gente pode se encontrar com um erro na nossa trajetória e lidar com ele é algo que é muito apresentador, parece muito difícil e algumas saídas não parecem tão claras. Eu queria saber como é que a gente consegue ter essa liderança e também ter esse próprio criticismo com a gente mesmo de saber quando a gente está errado e revogar ele. Evidentemente que todo líder, se ele é um líder disruptivo, ele quer o bem da coletividade. Agora, sábio é ele quando ele reconhece e tem essa humildade de que a bússola estava indo num caminho e ele quis desviar do caminho da bússola, por sua conta própria, achando que isso seria de grande relevância. Na grande maioria das vezes não o é. Mas existe um provérbio árabe que diz o seguinte:
Se você não tem um sábio ao seu lado, compre um. O que isso quer dizer? Se você quer ter sucesso na vida, se você quer sentar em mesas que você nunca esteve ao lado, de pessoas que você nunca imaginou que você estaria ao lado, você tem que fazer com que tenha artifícios para você estar no meio desse pessoal. E isso é através de imersões, através de leituras, através da parte espiritual, através de esportes de endurance, que é onde você encontra com você mesmo. É impressionante como essas pessoas de endurance, ou os grandes atletas de qualquer esfera que você dê, de Fórmula 1, de tênis, de futebol, eles são fora da curva. Por quê? Porque eles têm um plus. Eles estão cercados de pessoas que os blindam e que são seus conselheiros. E olha como que é aqui a nossa ordem, é a mesma coisa. Ninguém toma uma decisão. Você, como mestre conselheiro, você tem uma equipe. Pessoas que estão ao seu redor. Você pode errar, mas você assume o erro, mas é um erro que não vai, às vezes, comprometer todos. O ruim é aquele erro que você sucumbe como o endurance, todo mundo morre. Então, a minha mensagem final, a gente tem que trabalhar todas as esferas. Não é só a esfera da cognição, da racionalidade. Eu acho que a primeira esfera que a gente tem que despertar entre nós é a espiritual. Porque, como eu disse, e aí não aprofundei nisso, mas há um grau maior de intuabilidade. Você desperta mais a sua intuição, que você chega na sua razão, que você chega no seu corpo físico e metabólico, que você toma uma ação mais assertiva. Então, é algo muito profundo, isso envolve mecânica quântica, isso envolve psicologia positivista, é algo incrível e eu te convido a mergulhar nessa seara que a gente, para ter menos dissabores na vida, devemos, portanto, explorar o supramental, mental, vital, metabólico e físico, porque somos seres quintessenciais. E cada pessoa que nos cerca pode dar um apoio nisso. Eu não conheço sobre a parte física, vou procurar um médico, fisioterapeuta, alguma coisa. Quem que é o meu líder espiritual? Quem que é o meu líder cognitivo, da racionalidade? Quem são as pessoas que eu me inspiro para ler, para ir atrás, fazer cursos, imersões, etc. E aí as chaves vão virando. E aí, como líder, você vai tendo menos erros. Todos nós somos humanos, somos falíveis, isso é inexorável. Porém, você não compromete tanto. Essa é a minha modesta opinião. Antes de fazer meus agradecimentos formais, eu quero prestar uma homenagem a você. Ô, Ramp, solta o play aí. Lá vem ele. Lá vem. Aqui para falar de você, né? Mas nesse tão dia especial, eu não poderia deixar passar essa oportunidade de dizer o quanto você é importante na minha vida. Tudo que conquistei até aqui, e em meio a tantas responsabilidades e desafios, você sempre esteve presente. Não apenas com palavras, mas com atitudes que marcaram a minha vida. Cada gesto de cuidado, cada conselho dado com sabedoria e cada sacrifício feito por mim e pela nossa família mostra o quanto você é um homem íntegro e dedicado. Você, meu pai, me ensinou que ser forte não significa nunca cair, mas saber se levantar e seguir em frente com coragem. Você me mostrou que liderança começa dentro de casa, com amor, respeito e responsabilidade. Tudo que sou hoje devo à base sólida que você construiu com tanto esforço e carinho. Pai, esta homenagem é para dizer que eu tenho orgulho de ser seu filho. Obrigado por acreditar em mim, mesmo quando eu duvidava de mim mesmo. Obrigado por me ensinar a ser um homem de princípios, alguém que honra a família e aos valores que defendemos, tanto aqui como os valores da Ordem de Molay. Espero poder levar adiante tudo o que aprendi com você, para que sua história continue viva em cada passo que eu der. Se hoje estou diante desta ordem, é porque tive um fundamento firme, feito de amor e dedicação. Pai, você é meu maior exemplo de coragem e caráter. Que eu nunca esqueça suas lições e que cada conquista minha seja também a sua conquista. E sabe, Pai, quando a gente planta sementes de dedicação e exemplo, os frutos sempre aparecem, como você sempre me disse. Hoje, todos aqui reconhecem o quanto você fez e continua fazendo pela Ordem de Molay e pelos irmãos que passaram pelo seu caminho. Esse reconhecimento não é apenas meu,
mas de todos que enxergaram em você um verdadeiro modelo de virtude. Por isso, prepare-se, porque algo muito especial está para acontecer. Algo que vai mostrar que todo o seu esforço valeu a pena. Te amo, pai. Falar um pouco do Mário. O filho dele está estudando nos Estados Unidos, jogando tênis. O Mário, ele é Demolei, fundador do capítulo em Tumbiara. Fundou a cavalaria também naquela cidade. Chevalier. 33 anos de dedicação à Ordem Demolei. O Mário, para falar do Mário, vou até trazer uma história que eu conversando com outras pessoas do Goiás, falando, o Mário, quando já acadêmico, sênior Demolei, ou ainda Demolei ativo, essa parte não contaram, ele voltava de férias e ao invés de descansar, teve uma vez que eu acho isso fantástico, ele trouxe órgãos dessecados para o capítulo dele e fez palestras sobre saúde, primeiros socorros, veias entupidas, artérias, todo aquele negócio para quem pudesse ensinar para os meninos um pouco mais sobre saúde, melhor qualidade de vida. E isso eu achei fantástico. Isso era a contribuição do Mário. E por todos esses feitos naquela época, ele foi indicado uma vez Chevalier. Mas o que eu fiz? Não, você sempre apoiou o seu capítulo. Mário mudou para Boa Vista em 2006 e sempre contribuiu com a Ordem Demolei Roraimense, participou de alguns congressos, palestrante. Hoje é consultor do Priorado, Lordes da Amazônia. E para melhor descrever o Mário, eu estava lendo histórias sobre a Ordem Demolei e eu vou contar uma história que é você. Diz assim, o Walt Disney com o irmão estavam construindo o parque da Disney e o Walt Disney queria um carrossel. Não, tem que ser o carrossel atrás do Castelo das Princesas. Não, tá, vamos botar. Ele achava que faltava algo. Aí ele falou assim, eu acho que é John o nome do irmão do Walt Disney. John, eu quero que você pinte os cavalos de ouro. Não, pelo amor de Deus, vai aumentar muito o custo, não sei o quê. Não, eu quero que vocês pintem o cavalo de ouro. Porque ele via as pessoas no parque e parecia que faltava algo. Rapaz, as pessoas não vão ligar para isso. Ele falou, não importa. A gente tem que pintar de ouro, porque as pessoas que trabalham no parque, e aí eu faço a referência às pessoas que são da Ordem Demolei, elas precisam entender que aquele cavalo de ouro é o bem mais precioso que nós temos e a gente tem que cuidar daquilo como uma coisa que é nossa. E você, Mário, é o nosso cavalo de ouro. Você é um Demolei dedicado, você é um sênior Demolei presente, você é um profissional de extrema qualidade, você é um pai de família exemplo. O Mário Maciel falando de você nos emociona. Conheci os seus pais e sabia quão bom você era filho. E ter você na Demolei Roraima muito nos orgulha, e a mim principalmente. E eu queria prestar uma homenagem a você, porque você é Chevalier pelos serviços dedicados à Ordem Demolei. Mas hoje eu queria entregar um prêmio a você por serviços, tanto pelo serviço dedicado à Ordem Demolei, por serviços prestados à humanidade, e fazer a indicação do Legionário de Honra da Ordem Demolei por Roraima. Você sempre tirando da cartola as surpresas. Eu não quero tomar mais o tempo de todos vocês. Eu quero deixar aqui uma frase que é o que me vem à mente nesse momento de completa emoção. É de Fernando Pessoa, ele mesmo, que diz que existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis.
e ter encontrado você aqui em Roraima, o Eduardo, que são os baluartes que eu tive contato nos tempos primordiais quando eu cheguei aqui, muito me engrandece como homem e vejo a importância dessa ordem que faz tanta diferença na vida das pessoas. Eu só tenho a agradecer a todos pelo carinho, pela confiança, por ter me escutado hoje. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Eu vou falar para você que cerimonialista.